E o assunto Matheus Pereira, Luiz Araújo ainda está rendendo tanto na imprensa mineira quanto aqui na imprensa carioca. Nós vamos falar mais sobre esse assunto que está rendendo muita pauta. E aí eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Nós já trouxemos aqui todos os lados e eu vou trazer agora atualizações, porque o Cruzeiro está falando publicamente sobre o assunto. Tem também atualização sobre Lohan e tem também Santos Internacional querendo fazer o Flamengo de bobo. E o Flamengo está certo. A operação envolvendo o Thiago Maia ainda não foi finalizada porque o Flamengo faz uma exigência. Exigência é essa que o Santos não consegue entregar ao Flamengo e nós vamos contar para vocês o que está acontecendo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Também não deixe de se inscrever no canal. Vamos para cima, galera? Vamos para as informações. Antes, uma notícia maravilhosa envolvendo um atleta aqui do futebol carioca. Após exames, Ganso é liberado para voltar aos treinos no Fluminense. O meia teve uma leve miocardite diagnosticada em janeiro, mas a inflamação do músculo do coração não foi mais detectada. Ainda bem, cara. Imagina um profissional tendo que parar, se aposentar por conta de um problema no coração. Eu confesso para vocês que eu estava preocupado em relação a isso, independentemente se é jogador de rival ou não. Cara, a gente não tem que pensar nisso, tem que pensar no lado humano. E ainda bem que o Ganso pode voltar às atividades e fazer e praticar o que ele tanto ama, que é o futebol. Ele vai voltar ao CT do Fluminense na manhã dessa sexta-feira. Por falar em Fluminense, meteram 8-0 no Águia. Aí quando mete 8-0, o Fluminense, nossa, evoluiu. Aí quando é o Flamengo que goleia de 5-0 o Maricá, mas olha o adversário, gente. 2 pesos, 2 medidas aí, hein, na avaliação de vocês, hein. Então, falar nisso, o Fluminense anunciou, sabe o quê? Desculpa. Parceria com a Predialnet, empresa que eu tanto indico aqui, sugiro para vocês, cara, de verdade mesmo. Eu trabalho com a Predialnet há muito tempo. Eu sou de Niterói, a Predialnet é de Niterói, começou em Niterói. E é muito legal ver uma empresa crescer da forma que está crescendo. Conheço as pessoas que são donas, inclusive estudei com uma delas, que é o Matheus, cara, uma pessoa sensacional, uma família maravilhosa, e a empresa crescendo, ainda mais sendo de Niterói. Parabéns à rapaziada da Predialnet pelo serviço, pelo crescimento. A rapaziada é boa demais. Vamos falar de Flamengo agora? Porque Libertadores Sub-20, a delegação do Flamengo viajou nessa quinta-feira para o Paraguai, local aí da Libertadores Sub-20, entre os dias 1º de março e 16 de março, ou seja, 2 semanas aí. Lembrando que o Flamengo é o atual campeão da competição e terá como trunfo jogadores que conquistaram a taça em 2024 e que foram mantidos no elenco. O treinador Kleber dos Santos falou com o site GE, lembrando que o Kleber dos Santos, essa é a última competição dele. O Flamengo está contratando um treinador português para o Sub-20, que é o Nuno Campos, e ele falou: iniciamos a preparação no dia 27 de janeiro, após os 4 jogos que fizemos representando o profissional no campeonato estadual. Até o início da competição, serão 5 semanas de preparação com 4 jogos, treinos, comentou o Kleber em entrevista ao GE. Com todo respeito ao Kleber dos Santos, mas ele não apresentou um bom trabalho no início do Campeonato Carioca pelo elenco profissional. Agora ele precisa mostrar serviço, independentemente se vai continuar ou não, ele tem que mostrar serviço, porque o time Sub-20 do Flamengo é muito bom mesmo. E por falar em elenco profissional, se prepara para pegar o Vasco da Gama, e eu tenho informação aqui sobre esse jogo de sábado, que será no Newton Santos, e terá a segurança muito reforçada, tá? Serão 670 policiais militares, sendo 600 do batalhão especializado em policiamento e estádio, que é o BEP, e haverá um bloqueio total nas ruas no entorno do estádio. A expectativa aí é de público de 35 mil pessoas presentes no Newton Santos para o primeiro jogo da semifinal entre Flamengo e Vasco, Vasco-Flamengo, jogo 5h45 da tarde, lembrando que é sábado de carnaval no Rio de Janeiro, e é um jogo extremamente de alto risco. Flamengo e Vasco, torcida, a gente sabe como é que é, são super rivais, e o Newton Santos é uma entrada, uma saída. Eu, particularmente, eu vou estar de folga, vou ser sincero com vocês. Se fosse no Maracanã, eu ia na arquibancada para torcer. No Newton Santos eu não vou, eu preferi ficar em casa trabalhando aqui com vocês, fazendo live. No Newton Santos eu prefiro não me arriscar, porque eu confesso que eu tenho medo, tá? E nessa preparação, Juninho e Alexandro, hoje, quinta-feira,
Treinaram uma parte com os demais jogadores, outra parte com a fisioterapia, preparação física. O Juninho tem mais chances de ser relacionado que o Alexandre. Lembrando que o Juninho não teve uma lesão, pelo menos no ponto de vista do Departamento Médico do Flamengo, foi, entre aspas, apenas um edema muscular, e o Alexandre vem de uma lesão de grau 1 muscular. Eu acho que o Alexandre vai ficar para o segundo jogo, até porque é grama sintética. Isso precisa se levar em consideração, e na visão de todo mundo, a grama sintética exige mais da parte física do atleta. Agora vamos falar de mercado da bola, porque a gente vai falar de Lohan também, mas antes Matheus Pereira e Luiz Araújo. Vocês se recordam que na nota do Cruzeiro, o Cruzeiro diz o seguinte, vamos lá. O Cruzeiro informa que o intermediário entrou em contato com o clube e com o Flamengo sugerindo uma negociação envolvendo os atletas, Matheus Pereira e Luiz Araújo. Os clubes debateram a respeito, mas a negociação não avançou e não será realizada. E aí fui no Alexandre Matos, que é o diretor lá do Cruzeiro, que o Flamengo diz, o Flamengo alega que o Alexandre Matos ligou para o Flamengo, oferecendo o Matheus Pereira. O Flamengo se interessou, mas aí quando o Cruzeiro pediu o Luiz Araújo, o Flamengo recuou. E aí perguntei ao Alexandre Matos, ele falou, o intermediário. Eu falei, qual intermediário? Aí ele, Bruno. Aí eu, Bruno de quê? Qual o sobrenome? Não sei. É um português. Gente, vamos lá. Como é que então você vai levar em consideração que esse intermediário está falando a verdade? Se você não sabe nem o sobrenome desse intermediário. Eu vou ser sincero, é a minha opinião, não é informação. Isso para mim é balela do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro quis se livrar do Matheus Pereira, porque o Matheus Pereira não será utilizado lá. O clima para ele está horrível. Ele já deu declaração que gostaria de sair. A torcida fez um protesto absurdo, que eu considero um absurdo, acho nada a ver. Fez um boneco lá do Matheus Pereira, enfim, como se ele estivesse sendo enforcado. Eu particularmente não gosto desse tipo de protesto. O clima está horrível para ele, está na cara que o Cruzeiro queria se livrar do Matheus Pereira, jogar para o Flamengo e tentar pegar o Luiz Araújo, e alega isso. Lembrando que os empresários do Luiz Araújo dizem e garantem que não teve nenhum acordo com o Cruzeiro, muito pelo contrário. Pelo menos esses são todos os lados, embora o Cruzeiro publicamente diga que teve esse intermediário. Depois o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, diz que foram empresários dos jogadores. Gente, cada hora um fala uma coisa. Então eu tenho essa minha visão, essa minha opinião, e acho que não colou lá no Flamengo. Óbvio, tá certo. Luiz Araújo hoje é peça super importante no Flamengo. Sobre Lohan, galera, o Flamengo tem até essa sexta-feira, tá? Dia 28 de fevereiro, se quiser emprestar o Lohan para algum clube. A janela vai fechar, mas a tendência é que ele não seja emprestado, e aí abre uma outra janela, que é no dia 10 de março e vai até dia 11 de abril, que é aquela janela interna de jogadores que participaram dos campeonatos estaduais. Foi o que aconteceu ano passado, quando o Flamengo contratou o Carlinhos junto ao Nova Iguaçu, vocês se lembram disso? É essa janela de transferência, e aí o Lohan deve ser emprestado. Dizem que o Cruzeiro quer, e a informação que eu tenho é que foi uma sondagem de fato, e que o Flamengo topa fazer, mas que o Fortaleza é o que estava mais próximo de acertar a contratação do Lohan, mas não conseguiu até o momento por conta do valor da opção de compra. Eu, se eu fosse o Lohan, não iria para o Cruzeiro, não iria. Acho que o Cruzeiro não vai ter sucesso esse ano. São jogadores com idade avançada, que não se encaixaram ainda e nem devem se encaixar. Eu iria para o Fortaleza se eu fosse ele, um clube estruturado, pagando em dia, disputando Libertadores. Tem o Davi Luiz lá, que já conhece ele há muito tempo. Tem um treinador que gosta de trabalhar com jovens atletas. Eu, no lugar dele, iria para o Fortaleza. Quero a opinião de vocês. O Santos está encontrando dificuldades para apresentar a garantia bancária que o Flamengo exige para fechar a operação para o Thiago Maia. O Flamengo exigiu que a garantia fosse o pagamento da Globo referente a direito de transmissão. Mas a emissora, no caso a Globo, obviamente, não topou ainda e nem deve topar. O Peixe tem até amanhã, sexta-feira, dia 28 de fevereiro, para finalizar essa operação, ou terá que esperar para contratá-lo a partir do dia 10 de março. Pelo que me relataram, a chance é grande de melar o negócio, e aí a pessoa veio culpar o Flamengo. Eu falei, não, vocês não podem culpar o Flamengo, vocês estão terceirizando o problema. Ah, mas o Flamengo está dificultando. Não, o Flamengo não é obrigado a aceitar uma negociação com outro clube que já está devendo milhões a vários clubes. O Santos deve ao Cuiabá, só ao Cuiabá, 11 milhões de reais. Então o Flamengo, teoricamente, ia trocar apenas de time caloteiro. O Inter deve, aí o Flamengo é obrigado a aceitar uma operação para o Inter passar a dívida para o Santos, e o Santos também vai dever ao Flamengo? Não.
Todo mundo está saindo ganhando. E o Flamengo vai sair, entre aspas, não ganhando nada, só vai trocar a pessoa que deve, ou no caso o clube que deve. O Flamengo está certíssimo. Ah, mas se ficar nessa não vai receber nada do Inter. Beleza. O Flamengo vai para a Justiça, vai para a CNRD e cobra no CNRD. Vai ter que ir para a CNRD para cobrar do Santos do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Estão terceirizando o problema. A culpa não é do Flamengo. A culpa é do Internacional, que deve ao Flamengo. A culpa é do Santos, que não consegue dar uma garantia ao Flamengo, pelo menos garantia que o Flamengo exige. A culpa não é do Flamengo. Na verdade, o Flamengo é a vítima nessa história. Porque o Flamengo tem 3 parcelas a receber do Internacional, até agora não recebeu. As outras parcelas ainda estão no prazo, então não podemos considerar como dívida. Então, esse Flamengo está certíssimo. Ah, mas vai dificultar a vida do Thiago Maia. E daí? Já facilitou na venda para o Internacional, que foi uma venda muito mal feita. Muito mal feita. Primeiro jogo da semifinal, sendo assim. Obrigada. Boa tarde. Chama um pouco a atenção aí porque semana passada todo mundo se juntou aí para jogar campo natural. Então chama um pouco a atenção, mas não tem de outra. Vamos ter que ir lá no Nilton Santos, jogar de igual a igual e depois definir no Maracanã. Boa tarde, Varela, na tenda. Na última coletiva, o Filipe Luiz ele falou que você muitas vezes não é valorizado como deve. Você tem esse sentimento no elenco do Flamengo? Não é bom falar de mim, né? Melhor que os demais falem, mas obviamente agradecer Felipe por tudo o que está falando aí, o que está falando dele também, colocando-me em campo. Então, agradecer só a meus companheiros pela confiança, agradecer Felipe, agradecer ao torcedor, a todo mundo que me dá a oportunidade e a confiança de cada vez que jogo sentir-me bem. Você, em função de origem lateral direito, mas foi improvisado jogando na lateral esquerda e foi bastante elogiado, principalmente pela torcida, assim, a gente via muito comentário positivo a respeito disso. Queria saber como foi esse trabalho, se a influência do Filipe Luiz fez diferença para o seu bom desempenho dentro de campo e também essa concorrência com o Wesley que está aí, né? Brigando pelo que falou. Tá voando. Não, eu já joguei algumas vezes, ano passado, também joguei algumas vezes na minha carreira. Então é uma posição que é a que eu jogo, mas do teu perfil. Sei que é difícil, era difícil também essa semana, por conta de quem jogávamos, mas tinha a confiança do treinador e meus companheiros, então fui para dentro e joguei e por sorte foi bem. Muito. Luiz como lateral. Muito. Só mirando vídeos dele já dá para entender aí. Varela, Marcos Coelho, Rádio Tupi, aqui à sua direita. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Acontece com todo jogador que o contrato ele vai chegando perto do final e aí nós do lado de cá temos que perguntar. Já te chamaram para tratar de uma possível renovação? Você já tem alguma coisa em mente sobre o que você pretende para o seu futuro, se é a permanência aqui no Flamengo? Já te chamaram para negociar uma permanência? Como está o pensamento nesse momento? Obrigado, boa tarde. Boa tarde aí. Sí, crucé algunas palabras con Boto. Ele falou aí que a intenção era renovar. Eu também estou muito feliz aqui no Flamengo, quisesse ficar, mas tenho 1 ano ainda de contrato, muitos jogos, muito compromisso com essa camisa, então temos um tempo aí para trabalhar e decidir a ver qual é o melhor. Varela, Raiza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, quando você chegou no Flamengo, acho que demorou um pouco para você se adaptar. Em um determinado momento a gente está imaginando que o Varela fosse sair, muitas notícias de clubes procurando, você jogava pouco, as
especialmente na época do Sampaoli também, abriu-se essa possibilidade de uma saída sua e você acabou ficando. E hoje você parece muito adaptado ao Flamengo, adaptado ao elenco. O Felipe sempre fala que você é também um dos líderes desse grupo do Flamengo. Eu queria que você falasse sobre isso, se de fato você já está 100% adaptado, houve essa possibilidade lá atrás de sair, por que demorou essa adaptação e como você se sente agora no Flamengo? Quando cheguei aí, cuesta um pouco se adaptar ao Flamengo. Quando uno está fora, se imagina a grandeza que tem esse time aqui, mas quando chega uno realmente vive o que é Flamengo. Então, cuesta um pouco, me custou o primeiro ano. E depois com a chegada de São Paulo, que quase não joguei nada, aí minha cabeça estava já pensando em sair, porque eu gosto de jogar, todo mundo gosta de jogar. Mas aí com a saída dele, chegou o Tite, me colocou para jogar, aí foi mudando a situação. Depois, claro, chegou Felipe com sua ideia, sempre se respeitando todo mundo. Depois o L começou a voar, então tinha que ficar no banco, mas esperando a oportunidade, esperando ajudar o elenco de minha maneira, minha forma. E se me tocasse jogar, tratar de ajudar também o time. E isso foi o que aconteceu. Oi, Varela. Marcelo Correia da TV Globo. Tudo bem? Tudo bem. É uma pergunta muito simples. Eu tenho a impressão que vocês estão se divertindo no campo. É uma impressão correta? E por que vocês estão se divertindo tanto? Acho que o time encaixou muito bem. Felipe conhece a gente já de muito tempo. Então, se está demonstrando no campo, todo mundo jogando perto, se divertindo. Isso que o Felipe quer. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Passar para você uma visão que a gente teve assistindo o jogo, uma jogada que você passa, e eu não me lembro qual foi o jogador que fala para você, passa, e a gente percebe que vocês estão cada vez mais trabalhando essa questão de todos ali juntos tentar identificar um buraco no time adversário, e acabou tendo o escanteio que saiu o gol do Léo Ortiz. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse entendimento tático, da importância que cada jogador está atento e passando para o outro, olha, faz isso aqui que vai funcionar. Felipe trabalha muito bem nisso no treino, coloca os jogadores nos boxes, então cada um sabe onde tem que estar quando a pelota está por chegar e quando tem que dar apoio ao companheiro. Então, seguramente, se tinha um jogador aí, era para generar espaço para ele, para pegar a bola e eu dar passagem. Então, o trabalho que ele está fazendo, que se está dando muito bem. E aí a gente está aproveitando. E vocês estão conseguindo entender bem essas... Muito. Boa tarde, Varela. Thiago Carvalho da Band. Vocês têm um clássico pela frente contra o Vasco e, recentemente, até pela imprensa, foi muito falado sobre esse clássico já não ter o mesmo peso que ele teve há alguns anos. Ultimamente o Flamengo tem uma superioridade muito grande em relação ao confronto com o Vasco. Você já está aqui há algum tempo, acho que você já vivenciou esse clássico algumas vezes, já sabe mais ou menos como é que é o Vasco e o Flamengo. O Verratti, no último jogo, falou sobre vingança por o Flamengo venceu o último clássico. Como é para vocês uma semana de clássico contra o Vasco? Essa rivalidade que é contada pela imprensa há anos, ela ainda existe para o Flamengo? De fato, é diferente jogar um clássico contra o Vasco? Ou é só mais um jogo normal para vocês? Não, jogar contra o Vasco é um clássico forte, não só para nós, para os torcedores também. Então tem que dar importância que esse jogo tem. Vasco há um bom tempo que não consegue ganhar, mas por um bom trabalho que o Flamengo sempre faz. Então, a seriedade desse time é sempre vencer e sábado vamos por isso, para tentar vencer mais um jogo. Obrigado. Boa tarde, Varela, Bruno Castanha. Você falou agora do Wesley que está voando, né? Você sempre foi um lateral também com muitas características de defender muito bem. Com esse time do Felipe Luiz, os laterais, né, atacam bastante. Tem um jogo, né, do Felipe Luiz, nesse modelo de jogo dele. Como você se encaixa? Está bem adaptado a esse modelo do Felipe?
Sí, él me da un poco más de libertad para atacar también. Entonces, estoy aproveitando también más para encima. Quizás con Chiche eu preservaba un poco más defender. E quem se liberava mais era o Ayrton ou o Alex, mas com o Felipe ele quer que os dois laterais vão para cima, então é o que eu trato de fazer. Varela, boa tarde. Sobre ainda o confronto deste sábado pela semifinal do Campeonato Carioca, muito se fala na intenção de levar esse jogo do estádio Newton Santos, de tirar o Flamengo da zona de conforto, de atuar no Maracanã e de ter algum tipo de ganho técnico pela grama sintética. Até que ponto, né, vocês jogadores encaram se realmente existe isso de tirar o time da zona de conforto e qual tipo de ganho técnico que o Vasco pode ter de levar o Flamengo para jogar na grama sintética? Esse campo aí muda tudo, muda a velocidade da bola, os kicks, então ni Flamengo ni Vasco vai estar confortável, porque Vasco não joga aí. Se fosse Botafogo, pode ser, mas não sei por que eles decidiram jogar ali. Eu acho que para eles até era melhor no Maracanã, mas a decisão já foi tomada e agora temos que afrontar. Fala nação rubro-negra. Uma grande notícia pode estar se concretizando nos bastidores do Flamengo. O meio-campista Carlos Alcaraz deu mais um passo importante para que o Everton seja obrigado a comprá-lo em definitivo. E sabe o que isso significa? Mais de R$130 milhões entrando nos cofres do Mengão. Mas o que falta para a compra ser confirmada? Quando o Flamengo pode receber essa grana? Eu vou te contar tudo agora. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Na última quarta-feira, Carlos Alcaraz completou seu primeiro jogo inteiro pelo Everton. O argentino foi titular no empate contra o Brentford pela Premier League e, com isso, ultrapassou 30% da meta estipulada para que o Flamengo venda o jogador de forma obrigatória. Lembrando que o contrato de empréstimo prevê que se Alcaraz atuar em pelo menos 6 jogos como titular ou disputar 45 minutos em 6 partidas, o Everton será obrigado a comprá-lo. Até agora, ele já começou jogando 2 jogos e entrou em mais 3, mas jogando menos de 45 minutos. Ou seja, faltam apenas 4 jogos como titular ou 3, entrando com tempo suficiente para que a cláusula seja ativada. A Premier League ainda tem 11 rodadas pela frente, e se Alcaraz continuar sendo aproveitado, essa compra pode ser confirmada antes do fim da temporada. Se o meia cumprir essa meta, o Everton terá que pagar 15 milhões de libras ao Flamengo, o que dá cerca de 110,4 milhões de reais na cotação atual. E ainda tem mais. O contrato prevê bônus de mais 3 milhões de libras caso outras metas sejam atingidas. No total, a venda pode chegar a incríveis 132,4 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo pode lucrar uma bolada por um jogador que nem completou um ano no clube. Carlos Alcaraz chegou ao Flamengo como a contratação mais cara da história do clube. O Mengão desembolsou 20 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais, para tirá-lo do Southampton. Ele chegou como uma grande aposta para o meio-campo, mas nunca conseguiu se firmar no time titular. No total, fez 19 jogos pelo Flamengo, marcando 3 gols e dando 2 assistências. Os 2 gols marcados pelo rubro-negro em 2024 foram de pênalti, e ele se despediu do clube balançando as redes contra o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Sem espaço no time, o Flamengo decidiu emprestá-lo ao Everton apenas 5 meses depois de sua contratação. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você acha que o Flamengo acertou ao emprestar Alcaraz com essa cláusula de compra obrigatória? Ou teria sido melhor dar mais tempo para o jogador se adaptar ao clube? Deixe seu comentário aqui embaixo e bora debater. E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho.